Tudo bem, pessoal? O objetivo dessa aula hoje é falar sobre o processo de produção de sementes. Acho que todo mundo sabe, a semente ela não é produzida e também comercializada por qualquer pessoa. Existem normas, existem leis que regem tanto a produção como a comercialização, o beneficiamento, o armazenamento e tudo mais. Então, a semente ela é um pacote muito especial de uma genética, né, que caracteriza uma espécie, uma cultivar, e é uma relação muito estreita, né, entre os interesses de um pesquisador e também dos produtores para que se alcance, com o desenvolvimento daquela cultivar, as características desejadas por ambos, tanto com relação à produtividade, como com relação ao controle de pragas e doenças, a uma característica específica da cultivar que o mercado deseja. Enfim, a pessoa que adquire uma semente, ela quer ver garantidas essas necessidades que ela possui. E principalmente, né, deseja que a semente produza plantas sadias e vigorosas, que ela mantenha a sua característica genética, o seu patrimônio genético, definido pelo interesse tanto do pesquisador como do produtor, que mantenha a sua pureza física, né, que não tenha nenhum tipo de material ali junto daquela semente, pureza varietal, não exista outros materiais, outras variedades da mesma espécie no meio daquela semente, e que também que tenha a sua qualidade fisiológica garantida. Isso significa o quê? Boa germinação, bom vigor, que consequentemente deverão dar o potencial máximo produtivo, a qualidade que se deseja dessa cultivar ou dessa espécie. E que também que essa semente tenha um controle dos patógenos que são transmitidos ou que são veiculados, transportados pelas sementes. Como eu falei, existe todo um processo que garante ao produtor e também às entidades que fazem pesquisa com semente as proteções garantidas por leis. Essa lei de proteção de cultivares é 9.456 de 1997, ela protege o setor privado também da produção de sementes, e aí está a história dos royalties por conta do desenvolvimento de sementes e outros materiais vegetativos. E também a Lei 10.711 de 2003, regulamentada pelo Decreto 5.153 de 2004, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Produção de Sementes e Mudas, né? E definem a produção de sementes certificadas e não certificadas. E aí quem vai produzir esse tipo de semente, todo o processo, né? Essa legislação regulamenta pessoas físicas, jurídicas e atividades previstas na lei, né? Quem é o produtor de sementes muda, beneficiador de sementes, reembalador, armazenador de sementes, os laboratórios credenciados para análise de sementes e mudas, né? Amostrador, responsável técnico, todos eles aí inscritos no Registro Nacional de Sementes e Mudas, o RENASEM. Irei falar sobre quais são as principais categorias de sementes. Então eu tenho as sementes certificadas. As sementes certificadas, elas partem desde a semente genética, que é o material aí produzido inicialmente pelo pesquisador, pelo cientista, principalmente o melhorista, que vai produzir um material de interesse do mercado, seja um material mais produtivo, um material que tem um determinado tipo de proteína ou óleo, ou resistência ou tolerância a um determinado tipo de patógeno, ou que tenha uma tolerância a determinada região onde vai ser produzida, ou se for produzida uma região mais fria, de repente eu quero fazer uma adaptação a esse material, uma região mais quente. Então tudo isso vai gerar a semente genética. A semente genética não é aquela produzida sob responsabilidade e controle direto do melhorista vegetal. E raramente ela é distribuída para a produção de sementes certificadas. A partir da semente genética se produz a semente básica, que é a resultante da multiplicação da semente genética, né? Com a garantia da preservação da sua identidade genética e pureza vegetal. O agricultor que produz a semente básica ele é chamado de cooperante. A semente certificada de primeira geração seria a primeira multiplicação da semente básica, né? O resultante da multiplicação da semente genética ou da semente básica, e são produzidas por produtores de sementes. Então, o cooperante ele multiplica a semente genética e o produtor
no processo de certificação é o que multiplica tanto a semente genética como a semente básica. E a semente certificada de segunda geração do processo de certificação. Então, é resultante da multiplicação da semente genética, da semente básica e da semente genética de primeira geração. São também chamados de produtores. Então, os produtores eles produzem tanto a semente certificada de primeira como de segunda geração. E a semente ela é comercializada como semente certificada de primeira geração ou de segunda geração. Essas duas sementes, então, elas são distribuídas comercialmente entre os agricultores e têm a garantia de ser semente certificada. E a fiscalizada, ela é uma semente não certificada, né, também de semente de primeira e de segunda geração. São produzidas por produtores, mas não tem todo o processo de acompanhamento como tem dentro do processo de certificação. A semente fiscalizada ela poderá ser multiplicada por, no máximo, 2 gerações a partir de sementes certificadas ou genéticas, que são semente genética básica, certificada de primeira geração, e também você tem a certificada de segunda geração. Então, aqui é o processo de produção de semente certificada. Então, aqui é o melhorista, a semente básica ela é multiplicada então pelo cooperante, é um produtor devidamente selecionado, que pode ser uma empresa de pesquisa, empresa pública ou privada, é um cooperante. E aqui você tem um produtor de semente, que produz tanto a semente certificada de primeira geração, como a semente certificada de segunda geração. E essa semente, no processo de verificação, ela é então comercializada para o agricultor e dita semente certificada. Já no processo básica, né, ou certificada de primeira geração, ou certificada de segunda, existem certos critérios ou tolerâncias definidas. No caso aqui, nesse quadro, a gente tem as espécies de algodão, arroz, feijão, milho, variedade de soja e trigo. Aqui, quando a semente ela é básica, ela tem um limite de tolerância, por exemplo, para plantas atípicas. Seriam, por exemplo, você tem uma determinada planta de milho aqui, que ela tem na sua área, por exemplo, de 10 mil, uma planta que ela se destaca. Então, essa planta é tolerada. Se for uma planta que tem uma determinada coloração ou uma determinada altura, então, na semente básica, eu tolero ainda uma planta para cada 10 mil plantas, uma planta típica. Na certificada de primeira geração, eu tolero uma planta para cada 2 mil. E na de segunda, uma planta para cada 1.000 plantas. No caso vamos supor aqui milho, vamos supor que eu tenho na semente básica, como é uma semente produzida ainda é muito pequena a quantidade, eu tenho uma planta atípica para cada 10 mil plantas da semente básica. No caso da tolerância para atípicas para certificado de primeira geração, são 3 para 10 mil, e para certificação, para ir para semente certificada de segunda geração, eu tenho 5 plantas para 10 mil plantas amostradas. Aqui a gente vai estar avaliando quais são as etapas, as fases do processo de certificação, já que esse processo é muito mais complexo e muito mais exigente com relação à qualidade da semente. Então você tem a etapa de campo e você também tem a etapa de laboratório. A etapa de campo exige a presença do responsável técnico da entidade certificadora, a entidade que vai vender a semente como certificado, e também do responsável técnico do produtor. Então existem 2 responsáveis técnicos que vão estar acompanhando o processo de produção de semente certificada. Então existe a necessidade de um laudo conclusivo de aprovação, e após colhidas as sementes passam por beneficiamento para serem loteadas. Dos lotes, então, elas passam depois para o processo de análise laboratorial para garantir que a semente realmente tenha uma qualidade fisiológica, tenha um grau de pureza física e também varietal, que estarão dentro da composição daquele lote produzido. Para o estabelecimento de produção de sementes certificadas, que é importante que vocês tenham esse conhecimento, ele é diferente, você tem uma exigência maior no acompanhamento das etapas de produção e também de armazenamento e comercialização dessa semente. Por quê? Para se evitar a contaminação genética e varietal. O que é contaminação genética? A contaminação genética ocorre quando ocorre a fertilização das flores, das plantas de interesse pelo melhorista, de grãos de pólen estranhos àquela espécie.
né? Ou aquela cultivar que está sendo melhorada. Então existe definição de distância mínima dessa cultura com relação a culturas que possam infestar ou contaminar, enfim, a lavoura de interesse. E também a preocupação com relação à contaminação varietal. Eu não posso ter num lote de semente, por exemplo, aqui feijão, diferentes cultivares misturados. Eu tenho que garantir essa pureza varietal para que, se eu for plantar feijão preto, só tenha feijão preto no meu lote. Da mesma forma, se eu compro uma determinada semente, eu quero que ela esteja livre de patógenos, né? Eu tenho aqui crestamento bacteriano em feijão, Cercospora kikuchi por sementes, tracnose do feijoeiro. Então, se eu compro sementes contaminadas que tenham esses patógenos, com certeza a minha lavoura já vai começar mal, com alta incidência de doenças, e a chance de produtividade, de custo de produção, o controle dessas doenças será muito maior. E para se estabelecer o campo de produção de sementes certificada, você tem que ter esse mínimo de etapas exigidas por lei. Então, primeiro, o credenciamento do produtor no Registro Nacional de Sementes, escolha do auditor cooperante, que vai produzir, então, multiplicar a semente genética, escolha da espécie ou cultivar, também inscritos no Registro Nacional de Cultivares, escolha da região, que vai depender das exigências climáticas, fotoperíodo, temperatura, precipitação pluviométrica, escolha da gleba, você vai verificar se essa gleba está livre de patógenos de sementes, de certos vetores, plantas daninhas que possam contaminar essa semente e ir depois da semente colhida para o armazenamento, dificilmente acaba sendo separada desse material. É quando você trabalha com a semente certificada, evitar ao máximo de você estar multiplicando várias vezes a semente certificada. Então você tem que renovar o estoque de sementes e, de preferência, estar com semente básica todo ano para multiplicação. Os tipos de semente que podemos ser utilizados para a instalação de câmbio de produção a partir de semente genética ou básica ou da própria semente certificada de primeira geração, né? Fazer o isolamento do quadro de produção das sementes, a purificação Hogan, que é eliminar plantas contaminantes, tanto de outros cultivares, com plantas doentes, com plantas atípicas que aparecem, e a limpeza de materiais e equipamentos. Tá? As vistorias, né, cabe no caso da entidade certificadora e o produtor, cada um tem que ter o seu responsável técnico, então a importância de ter um engenheiro agrônomo para estar acompanhando e conhecer principalmente as características cultivares, para que ele saiba, né, se tem plantas atípicas ou não na área, conhecer as anormalidades fisiológicas, né, decorrentes de deficiências nutricionais, variação de temperatura e deficiências hídricas, conhecer sintomas de doenças de importância, em particular transmitidas pelas sementes, conhecer plantas daninhas, silvestres ou nocivas que podem contaminar as sementes produzidas, e também conhecer métodos de amostragem aplicáveis para que você trabalhe dentro dos limites. Quando vistoriar, principalmente a fase de campo, você tem no mínimo 2 vistorias, na fase de florescimento e pré-colheita, e depois na fase de beneficiamento, armazenamento, e aí no laboratório de análise de sementes também você tem os resultados de todo esse procedimento feito a campo. Qual é o tamanho da amostra? No caso, a área máxima de amostragem para as sementes certificadas. Tem materiais que a área máxima é 50 hectares. Para arroz, 30 hectares, mas algodão se tem estabelecido por lei que a amostragem tem que ter 100 hectares. O número de plantas exigidos para a amostra, né, de plantas típicas principalmente, se na legislação for 3 para 1.000 plantas, né, o limite de tolerância é interessante que cada amostra tenha pelo menos 3.000 plantas, né, e no máximo sejam toleradas 9 plantas nessas 3.000. Então se trabalha com 3 vezes o limite de tolerância. Então, se é 3 para 1.000, eu trabalho então com 9 para 3.000 plantas amostradas, por exemplo, nessa área estabelecida de 50 hectares, ou de 30 hectares, ou de 100 hectares. E aqui um desenho do percurso, quando você faz a amostragem das plantas existentes naqueles talhões. Se eu tenho um talhão de 30 hectares, eu faço esse tipo de percurso, né, que pode ser em X, ou na forma de diamante, ou também na forma retangular, como vocês estão verificando aqui. Seguindo esses critérios, vocês poderão estar fazendo uma amostragem que represente, na verdade, toda a área que está sendo amostrada.